Então vamos lá para mais uma jornada, né? Primeiramente eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. E eu quero agradecer aos pastores por confiar essa missão. E logo hoje eu estava conversando com o pastor pelo Zap e contando um pouco das minhas fragilidades, das situações que eu estava passando. E eu falei para ele que hoje era o dia que eu ia ter uma reunião com ele e com a pastora. E eu tinha até comunicado também o meu esposo que eu ia pedir afastamento, né? Daqui da liderança. Só que quando nós vem aqui nesse altar, a gente pensa que é brincadeira entregar a nossa vida aqui para Jesus. Nunca mais a nossa vida vai ser a mesma. Nunca mais mesmo, porque quando vocês estão vendo essa aliança aqui no meu dedo, né? Essa aliança aqui não é só... Eu tenho uma aliança com Deus. Essa aliança aqui representa o meu compromisso com o Senhor. Então, não é mais como nós queremos. Nós não fazemos mais a nossa vontade. Então, daí, o Espírito Santo, durante esses 3 dias, ministrou muito em meu coração. Não só ministrou, mas também eu recebi muitas pauladas. Que Deus, Ele é amor. Deus, Ele é justo. Mas Deus também, Deus é amor, mas também Deus é justo. Ele nos justifica pelos nossos atos. Então, durante esses tempos, Deus, nós estamos num período de muitas mudanças, né? Emocionais, físicas, então, em todas as áreas de nossas vidas. E a gente vem, um dia o coração da gente está alegre, no outro dia o coração da gente está decepcionado com alguém. No outro dia a gente está feliz, no outro dia a gente já está triste. E só quem conhece o nosso coração, ninguém de vocês sabe qual é a minha necessidade. Nem eu conheço a necessidade de vocês, né? E nem as fragilidades. Mas tem uma pessoa, que eu não me canso de falar dessa pessoa. Porque todos vão embora, todos vão nos deixar. Mas Ele jamais nos deixa. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós estamos num momento de fragilidade, porque nós somos humanos, nós pecamos todos os dias, nós caímos por muitas das vezes, né? Mas o Espírito Santo, a presença dEle, sem ela, como já foi falado aqui, né? Sem ela, nós não conseguiremos viver, jamais. E não pensar eu vou deixar de caminhar, eu vou parar, estou desanimada, aconteceu isso. Querido, eu vou dizer uma coisa, lá fora não é bom não. Lá só é morte, prostituição e mortandade, né? Então, eu quis fazer isso. Eu quis deixar o Senhor. Quantas das vezes nós fizemos isso? Por motivos, por emoções, nossas paixões mudando, por muitas das coisas, nós deixamos o Senhor por besteiras, mas o Espírito Santo nos resgata quando nós buscamos. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá, que nós vamos lá para o texto, né? Mateus, o livro de Mateus, né? O capítulo 19 e o versículo 16. Sei que esse texto aqui não tem muito a ver assim com frutificar, mas no final nós vamos chegar lá. Está escrito aqui no versículo 16. O jovem rico. Já, vamos começar aqui, todos acharam? Diz aqui, eis que aproximando-se dele, Jesus, né, no caso. Aproximando-se dele um jovem e disse-lhes, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. E ele disse, por que me chamas de bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se quiseres, porém, entrar na vida eterna, guarda os meus mandamentos. E respondeu ele, né? Quais são os mandamentos? O jovem disse para Jesus. E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, tudo isso eu guardo, desde a minha mocidade. Que
me falta nada. Tipo, não faltava nada, né? Quantas das vezes nós estamos caminhando dentro da igreja, e às vezes que a gente acha, só por a gente vir aqui, tipo, porque eu estou dando uma palavra aqui, ou vim fazer um louvor, ou vim à igreja, já é o suficiente. Porque esse jovem aqui, ele sabia de todos os mandamentos. Ele não só sabia, mas ele praticava. Ele não fazia nada dessas coisas. Ele andava em linha reta. Só que faltava uma coisa para ele. Ele não pode ver que a história dele termina aqui, não vai mais adiante, né? E dos outros não, que vamos chegar lá ainda. A história dele acabou aqui porque ele não tinha como frutificar. Porque ele não tinha a presença de Jesus. É possível, vocês perguntam, é possível nós seguir a Deus, obedecer todos os mandamentos, e ao mesmo tempo nós não ter a presença do Senhor? É possível sim. Porque aqui está dizendo que esse jovem entristeceu, né? Quando Jesus disse o que era para ele fazer. Simplesmente para ele vai chegar aqui. E disse-lhe Jesus, se quiseres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos, e os discípulos estavam vendo tudo isso, né? Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ele não estava falando questão de ricos, porque tem muitos ricos por aí que têm um coração aberto para Deus, né? Ele estava falando do coração disposto a seguir Jesus. O nosso coração muitas das vezes está trancado. Nós passamos, igual o pastor Mades ministrou agora domingo, sobre Isaac, né? Isaac e Abraão. E muitas das vezes quando nós estamos passando por essas dificuldades, nós estamos passando pelas crises, principalmente, o mal do século é crises emocionais, né? Todos temos. Todos nós carregamos, por mais que nós buscamos todos os dias, por mais que nós estamos lendo a Bíblia, mas nós somos feitos de carne e de emoções, né? E sempre nós estamos ali com algo. Então, nós vamos chegar lá também sobre isso. Não tem como nós frutificar se nós tivermos... não tem como nós frutificar no Espírito se nós estiver com mágoa. Às vezes a gente fala assim que o pecado é uma prostituição, um adultério, só isso. Ou sair lá no bar beber, ou fazer outras coisas, não. As pedras grandes, a gente consegue. Isso daqui eu estou vendo, eu consigo me desviar. Mas numa pedra pequena você não consegue. Acabamos tropeçando. E é aí que vem a nossa busca, né? A nossa busca pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo, que é Ele que nos dá direção, é Ele que nos estende a mão quando nós precisamos. Eu sei que aqui não sou eu que passo. Eu tenho guerras internas, guerras espirituais que eu enfrento. Nós enfrentamos, né? Nossa família, é com nossos filhos, é contra o nosso ministério, é contra a nossa capacidade. Muitas das vezes também o inimigo vem e coloca na nossa mente, né? Hoje eu estava assistindo uma live do Fernandinho. Eu gosto muito de assistir. E eu vinha pedindo muito a Deus para Deus falar comigo. Porque desde o dia que o pastor falou que ia falar aqui a ministração, tinha algo me acusando. Tu não vai lá. Tu não vai conseguir porque tu é errada, tu é cheio de pecado, tu é isso, tu é aquilo. E foi enchendo a minha cabeça. E por esse motivo eu fui esfriando e eu vou pedir afastamento. Então, o inimigo fez olhar para o meu passado para que eu entendesse que eu ainda era a mesma pessoa, que eu não valia nada. Então, eu disse não. Eu lembrei que naquele dia do encontro com Deus, está vendo aí encontro, né? O Espírito Santo entrou, possuiu um intercessor e disse que a partir daquele dia em diante eu estava liberta, eu estava livre das algemas que me algemavam ao pecado, a prostituição. Claro que a gente não vai estar imune às tentações, a gente vai estar ali, né? Sempre sujeito a isso. Só que nós só conseguimos escapar através do Espírito Santo. Eu convido a você fazer seu TSD diário,
Porque através do TSD, aí você vai perguntar o que é a TSD. Nosso TSD é o nosso tempo sozinho com Deus, todos os dias. Nosso tempo sozinho com Deus. Então nós podemos ter muitas amizades, podemos muito ter os irmãos, família grande, mas esse tempo sozinho com Deus nós nunca podemos deixar de lado. Sempre vai ser. Então, mas não tem a ver com o jovem, né? O jovem rico aqui, que tinha de tudo. Não só era por causa dos bens dele que ele tinha, mas ele tinha os mandamentos do Senhor, ele cumpria os mandamentos, desde criança ele cumpria. Mas só que quando Jesus disse, se queres ser perfeito em mim, segue-me, né? E ele entristeceu, porque seguir a Cristo, queridos, não é fácil não. Seguir a Cristo, os passos dele mesmo, verdadeiramente, é renúncia, é dolorido, dói em nós. Porque vai mexer com aquilo que nós mais gostamos de fazer, né? Outro dia, não falar porque os meus filhos estão aí não, é porque a pessoa perguntou assim, por que tu não assiste mais jogo, por que tu não vai, por que tu não gosta mais de futebol? Eu falei, não, eu gosto. Eu era tão doida por futebol com a minha família, a gente ia daqui a pé para Fortaleza, só para nós jogar uma partida ou assistir. A mãe do Natan é testemunha disso também. Ela é da época ainda. Quem é a outra? A irmã da Keliane também é testemunha disso. Só para assistir. Só que chegou o ponto que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, aquilo estava nos afetando. Estava me afetando, porque que nem o testemunho do pastor Mades foi muito feito, assim, bem parecido, né? Porque eu era uma pessoa muito explosiva, eu era muito polêmica, eu era muito briguenta. Então, eu não gostava que ninguém xingasse. Que sabe, no campo é todo tipo de palavrão, né? E quando chegava aquele caralho lá, cara, parece que eu me transformava. Então, era porrada, então era briga mesmo, feia. Só não morri porque tem um pai e uma mãe que ora muito por mim, por todos nós, né? Então, eu só chegava lá, um dia a mamãe até falou, Franto, eu tenho vergonha de quem está se tornando. Porque eu era se tornou um ídolo para mim, assim, de eu deixar tudo. Às vezes eu trabalhava um mês, só era para gastar com isso. Não construía nada, porque era tipo que virou um vício. Então, não tinha como. Então, quando eu vim para Cristo, não tinha como eu frutificar frequentando os ambientes que eu não estava realmente tratada. Não tem. Até hoje eu vou assim, quando eu vejo os meninos, eu vou. Mas aquilo ainda me afeta, que eu não gosto de palavrões, eu não gosto de violência, eu não gosto de grito, eu tenho um pavor de violência, de grito, não tem? Pode ver que com meus filhos, nunca, acho que se eu falei umas 2 vezes durante esses 14 anos, alto com eles foi muito. Eu não gosto de gritar, eu não gosto de baixaria, eu não gosto dessas coisas, porque eu fui ensinada desde pequeno, que meu pai é muito manso sobre essas coisas, né? Nos ensinou a conversar, não gritar e nem bater. Nós nunca apanhamos, eu nunca apanhei do meu pai, nem da minha mãe. Nós nunca apanhamos. Então, isso foi gerando, eu falei, isso não é lugar para mim. Como que eu vou, sendo uma cristã, e lá eu vou estar discutindo com uma pessoa, estar brigando porque ela me xingou. Então, eu vou estar a mesma coisa, eu não estou renunciando àquilo que está me fazendo mal, né? Porque o Espírito Santo quer trabalhar em nós. Só que muitas das vezes nós não deixamos ele. Aí, às vezes, vem aqui na igreja, mas eu vou assim porque eu tenho que ir, eu não ouço Deus falar comigo. Deus fala com todos nós. Com cada um que está aqui, Deus fala. Só que muitas das vezes, nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo. Porque às vezes ele chora com gemidos inexprimíveis orando por nós. E quantas das vezes nós deixamos... Não precisa nós fazer coisas escandalosas para nós se afastar dele. Basta nós priorizar outras coisas e desvalorizar a presença dele. Né? E não tem como nós frutificar. Então nós temos que deixar um legado. Esse jovem que ele não deixou, até que tem a história dele, mais para frente não se conta mais, porque ele não quis seguir Jesus. Mas vai chegar aqui, ó. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, né, foi o que ele falou, que mais fácil era entrar um camelo pelo fundo da agulha, de que um rico ser salvo. E aqui o 25 fala, e os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram muito, dizendo, quem poderá ser salvo, né?
Querendo dizer, se esse cara aí era o cara, ele obedecia a palavra de Deus, os mandamentos do Dinho, tinha dinheiro, tinha tudo que ele queria, era um dos jovens mais ricos da época, e não pôde ser salvo porque ele não quis renunciar à vontade dele, né? Que a nossa vontade da nossa carne só é lazer, prazer e muitas coisas que matam o espírito. E o discípulo ficou olhando, se ele que é ele não conseguiu a salvação, imagina nós, né? E Jesus, olhando para ele, disse: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: eis que nós deixemos tudo e te seguimos. E que receberemos? Pedro era muito curioso sobre o que Jesus ia dizer. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também os assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha o legado que eles deixaram. Olha, daí entanto, depois que Jesus partiu, né, os discípulos que ficaram com a missão de Jesus, eles frutificaram, eles cresceram. E naquela época era muito difícil os cristãos, né, sobreviver, porque quando eles aceitavam Jesus, eles estavam assinando sua sentença de morte. Mas mesmo assim eles conseguiram deixar esse legado. Mas o jovem lá, porque ele não quis renunciar. Aqui diz que esses daqui, eles deixaram tudo para trás. Diz até, os estudiosos falam que Pedro deixou até a sua própria família, só que ele não abandonou, né? Só que ele deixou para fazer a obra com Jesus. Só que sempre ele voltava e trazia mantimento. Mas ele abandonou tudo. Tudo mesmo eles. Por isso que eles alcançaram do trono, né? Que ele falou que vai estar no dia do julgamento. Porque, queridos, nós podemos escapar de muitas coisas. Nós podemos até fugir daqui. Que nem como o Espírito Santo tinha ministrado no meu coração. Tu pode até fugir, mas vai ter o dia, o grande dia. A palavra de Deus fala que vai ser grande e terrível o dia que o Senhor vir com seu poder para arrebatar a sua igreja e julgar a terra. E nós vamos estar, uma coisa, nós nunca vamos escapar, nenhum de nós, que nós vamos estar cara a cara com o Todo-Poderoso. Nós vamos estar frente a frente com Ele. E Ele não vai estar lá como advogado, Ele vai estar como juiz. Então, por isso que nós temos que andar vigilante. Eu falo aqui não é para nós, eu falo para mim, porque esses dias, o que eu estou falando aqui foi o que Deus ministrou para mim me despertar. Vai trocar a tua salvação por besteira? Vai trocar a tua salvação por coisa qualquer? A salvação é eterna. E isso daí que tem no mundo, aí é passageiro, se acaba, só é destruição, só é desgraça. Porque um tempo, graças a Deus, eu tinha 4 amigos que era do piseiro que fala, né? Só resta eu e minha irmã e as 2 que é evangélica, as outras morreram. Uma com tiro na boca, e o outro esfaqueado, e o outro com um tiro na cabeça, porque era essa que nós merecíamos. Mas só que Deus, graças a Deus, não é querendo ser melhor do que eles, do que ninguém, Ele nos resgatou. E Deus tem mostrado grandes coisas, só que o inimigo está fechando o nosso entendimento. Ele está tampando nossos ouvidos para que nós não ouçamos a voz do Espírito Santo. Porque no momento mais difícil, olha, quando o irmão Silvano, nós tínhamos nossa casa, nós vivíamos no piseiro, nós tínhamos muitas amizades. Final de semana, carne assada, era churrascada, bebida, tudo que você pedisse, tinha. Né? E nós entregamos a nossa vida para Jesus. Eu fiquei no hospital 27 dias, eu acho. 52 dias. Eu fiquei na sala de isolamento, onde nem ninguém da família podia entrar, com aqueles tubos, aquelas coisas, tanto. Ver se tinha alguém lá. Sabe quem estava, que nos amava de verdade? Por isso que eu tenho um maior respeito pela igreja Assembleia de Deus, porque eram as irmãs lá do coque. Na noite que eu entrei para o hospital, elas estavam de joelho. Elas assim, essa eu sei que me amavam. Essa eu sei que nos amavam.
As pessoas que mais amam vocês é aquelas que estão de joelho de madrugada, orando por vocês. Porque às vezes vem espírito de morte que vocês não vê, rodeando. Espírito de destruição vocês não vê. Mas pela intercessão da nossa liderança, dos irmãos que estão orando, porque você está dormindo lá. Mas tem pessoas pagando um preço pela vida de vocês. Tem pessoas orando por vocês. Por isso que você, aconteceu isso. Tem livramento que vocês nem vão saber. Só no dia que vocês se encontrar com Jesus que vocês vão saber. Por causa de orações, de intercessões, né? E o que o Espírito Santo quer de nós é transformação no nosso coração. Uma transformação de dentro para fora. Para poder nós gerar frutos, né? Eu falo sempre, ontem uma pessoa falou, Fran, tu só fala em ganhar vida, tu só fala em ganhar vidas, mas tu tem que ter cuidado, porque o negócio de ganhar vida, tu pode perder a tua vida. Eu falei, realmente. Só que ela falou assim, não tem como tu ganhar uma vida se tu não tem um testemunho relevante, né? Um testemunho autêntico. Aí eu fiquei pensando assim, sabe? Na mesma hora me deu uma raiva e deu vontade de responder. Daí eu disse, aí o Espírito Santo fala, lembra disso. Hoje, inclusive, eu já chorei de gratidão, porque muitas pessoas eu ouvi dizer assim, não, para minha esposa, não ora, vocês podem parar de orar pelo Kevin. Esse daí não tem jeito, não. Foram 11 anos, foi, Cássia? Não é só ele, não, tem outras vidas, tem várias vidas que nós oramos, não porque nós somos bons, né? Porque Deus é misericordioso, Ele escuta o nosso clamor, cada um de nós. Eu acredito que cada um aqui tem história, tem testemunho, foi contado muitos testemunhos. Então, como que eu vou gerar vida? Não tem como eu ganhar uma vida se eu não tenho uma intimidade profunda com Deus, com o Espírito Santo. Porque o que as pessoas vão sentir? O mundo está cheio. Eu fui na casa de uns parentes meus esses dias no Maitá. Você levou meu copo. Vem deixar meu copo aqui, porque esse copo foi caro. Se você não deixar, você vai pagar. Eu posso até te processar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Briga, a outra não vai na casa da cunhada porque não se fala. O outro disse que não vai porque ele é crente e ele não gosta de crente. Então, gente, eu fico, meu Deus, eu sou grata a Deus pela congregação que nós congrega, pela família que nós temos, né? Porque você vê aí fora, é só isso, como é que fala? Dente por dente, olho por olho, bateu, levou, né? Mas nós ainda temos que gerar esses frutos. O apóstolo Paulo fala que no final dos tempos, a esperança sobreviverá a esperança, a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. Então nós não conseguimos ter esse amor um pelos outros se nós não tiver essa transformação. Porque o nosso coração, ele é ingrato, o nosso coração, ele é enganoso, ele mente para nós, né? Mas o Espírito Santo é que nos fortalece, o Espírito Santo que nos enche da presença dele para nós gerar esses frutos, né? O que é o fruto? Um fruto, vou falar aqui eu coloquei aqui, sei que não tem muito a ver com esse texto aqui, mas eu coloquei aqui 3 tipos de fruto que nós podemos gerar. São muitos frutos. Então, que nem o pastor Márcio fala, é uma vida conjunta, né, com Deus. Não é só estar aqui, né? É uma renúncia. Eu abro mão. Eu creio que todos nós estamos aqui. Não é porque nós viemos aqui simplesmente pela obrigação. Eu acredito nisso, que nós estamos aqui porque nós estamos em busca de uma transformação. Cada culto, cada seminário que tem, cada culto, cada seminário, cada coisa que tem evento da igreja, nós estamos aqui porque nós estamos em busca de aprender, de ser transformado cada dia mais, né? Eu falo aqui o primeiro fruto, intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela é fruto de relacionamento e a proximidade com Deus. Para nos gerar um fruto de transformação, é necessário intimidade. Intimidade com Deus. Jejum, vigilância, oração, leitura da palavra. Enfim, tudo isso e os outros mais. Então, se nós não tivermos essa presença
do Espírito Santo, nós não somos capazes de fazer nada. Nós não somos transformados, nós vamos viver na mermice. Eu conheço uma pessoa lá, o Silvano também conhece, uma pessoa lá na escola de liderança de líder de célula, ela tem 10 anos, ela tinha 10 anos na igreja, nunca ela ganhou uma vida, nunca ela foi trabalhar na obra, ela só era sentada no banco e só sabia acusar e julgar e criticar a igreja e o povo que chegava. Então, uma pessoa dessa assim, que Deus me perdoe, que eu não quero ser melhor do que ela é transformada? Não, né? Ainda critica os irmãos que estão cheios do Espírito Santo, pulava ali de alegria, se derramando para Deus, ainda criticava. Por quê? Porque realmente ela não tem a transformação do Espírito Santo. Então, uma coisa que vai nos transformar é essa intimidade com Ele, é a nossa busca, abrir mão das nossas vontades, abrir mão daquilo que nos tira da presença dEle. Porque coisas pequenas que nos tira da presença dEle. Não é coisas grandes. Quantas vezes eu, chorando, orando no meu quarto, Ele falou, quantas vezes você me troca por coisas que não significa nada, e Ele está sempre ali, você está ali, o Espírito Santo está ali com você, você sai daqui, Ele vai estar lá com você. Se você passa com a preocupação, as contas atrasadas, o Espírito Santo está lá com você, é Ele que vai estar conosco nos nossos piores e nossos melhores momentos. Só Ele pode nos dar essa transformação, só Ele que pode gerar os frutos que Ele deseja para nós, porque nós, querido, nós só somos pecado. Nós só somos erros, nós só somos falha. Por mais que nós tente, por mais que nós busque, mas essa aqui já é feita. Nós já nascemos, a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. E nós estamos em pecado. Só que quando nós buscamos o Senhor, a palavra dele diz que é ela que nos purifica, é ela que nos transforma. Pode dizer, mas tu é isso, tu fez aquilo no passado, agora você é errado. Mas busque na palavra. A palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Essa palavra aqui, o acusador vai sempre nos acusar, vai nos julgar. Mas a palavra nos purifica, a palavra nos transforma, através da intercessão do Espírito Santo. Amém? Então, gente, essa é um dos frutos. Vou falar aqui mais 2. O segundo é, para frutificar, nós temos que deixar as coisas velhas para trás e viver o novo de Cristo. Né? Ele fala que é isso que tudo se fez novo. E não é só no dia que nós entregamos nossa vida para Jesus. Não é só no dia que nós fomos no encontro com Deus, que ali o céu se abriu para nós, nos encheu da presença dele, não foi só ali, é todos os dias. É aqui nos cultos, é na nossa casa, é no nosso trabalho, é onde nós for. Essa presença tem que estar conosco. O terceiro é um testemunho autêntico, que está lá em 2 Coríntios 5:17, que diz, ter um testemunho autêntico, base da nossa vida, fala de uma vida aprovada a Deus. Não tem como nós frutificar se nós continuarmos vivendo a mesma vida do mundo. Então, é a transformação de mente, é a transformação de pensamento. Como Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, ele pecou, caiu feio, uma coisa horrível. E todos nós estamos sujeitos a cair. Qualquer momento nós podemos cair. E quando nós caímos, nosso pior erro é quando nós caímos, nós fazemos coisas erradas e nós se afasta da igreja, dos irmãos que oram por nós, da presença. Só que Davi não. Davi, ele errou, ele reconheceu os seus erros. Mas conforme isso aí, ele aproximou-se mais de Deus ainda. Então, quando nós formos, que pensarmos que erramos, porque todos nós que é nascido de Deus aqui, eu creio que todos nós, você faz uma coisa errada, você não precisa ninguém falar, você sente. Poxa, eu vacilei, fiz coisa errada e eu sei que Deus não está gostando disso. Então é o Espírito Santo nos convencendo que nós estamos errados, né? Então esse jovem, ele não quis a presença de Deus.
Ele não quis a transformação para que ele deixasse o legado de frutificação que nem os outros 12 fizeram. E que nós nessa noite também podemos fazer como os 12. Trazer Jesus para dentro de nós. Trazer o Espírito Santo para dentro de nós. Sabe, querido, tem pessoas que elas são tão cheias de Deus, tão cheias do fruto do Espírito, que de um abraço ela te cura. Ela te cura. Nem mesmo elas sabem. Nos momentos difíceis eu já passei por isso. Já fui curada. A pastora sabe muito bem disso. E as nossas emoções. O inimigo está trabalhando muito nas nossas emoções para atracar, nos destruir através dela. Com decepções, frustrações. Mas nós temos uma pessoa que nos ama de verdade. Uma pessoa que está do nosso lado, independente se nós somos certo ou errado. Uma pessoa que nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que quando Deus foi fazer esse mundo, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Ele já existia. E ele já tinha planejado tudo. Nos criou, nos colocou aqui. Nós não estamos aqui por um acaso. Nós temos a nossa missão. Nós temos os nossos propósitos. Então vamos ficar de pé e vamos estar orando e agradecendo o Senhor por essa palavra. Eu não sou de palavra, falei para a pastora. Sou mais de evangelismo, né? Tem um testemunho que da coisa das mulheres lá, da conferência de mulheres que todas contaram, eu não contei, né? Esse testemunho.